Voltamos para a revisão dessa aula de história, aula que fala sobre a colonização, sobre os povos indígenas. Vamos lá, aula de número 10.2, na tela para vocês aí. Eu sou o professor Beto, estou aqui com vocês. Essa aula feita por mim, professor Lourismar Barroso, fala sobre a população indígena dos vales do Rio Madeira e Guaporé. Vamos lá ver o que nós trabalhamos na aula de hoje. Na aula de hoje nós trabalhamos os portugueses encontraram dois tipos de grupos indígenas, os habitantes antigos que aqui viviam e os que para cá migraram. Lembra? Os portugueses chegaram lá no território e vão expulsar esse indígena e eles vão migrar para cá. Os grupos que migraram para a região provocaram guerras intertribais e controle do território. Os antigos moradores do Madeira foram os Torá, os Muda, Matanauí e os que migraram do Peru. Então, são grupos que aqui estão. Então, existem dois tipos de grupos, os que mais antigos e os que migraram. E isso vai causar um conflito intertribal entre as tribos. Uma vai guerrear com a outra por domínio de território. Em 1872, havia no Rio Marmelo e no Rio Machado grupos de muras. Os muras, grupo muito resistente ao processo de colonização. Os muras pediram paz em 1786, porque eles estão guerreando contra os portugueses, eles estão resistindo ao ataque português. E só que essa agressão do povo chamado, vamos colocar entre aspas aqui, essa palavra civilizado, esse povo português que veio para cá, ele tinha um modo muito cruel, muito agressivo com esses povos indígenas. E aí os Muras voltaram a atacar e depredar as áreas do Madeira. Então eles vão começar a resistir, dizer, não quer paz, então vamos entrar no conflito. Só que o golpe final dos Muras veio com aliança com os Mundurucus. Os portugueses fizeram aliança com os Mundurucus no século XVIII e com isso eles dizimaram, basicamente, os Muras, expulsaram o Mura aqui desse território. Aqui, como o descobrimento de lava de Mato Grosso, em Cuiabá, pressionou a intensa migração para cá. O Vale do Guaporé, gente, no século XVIII aqui, século XVIII vai ter a construção do Forte Príncipe da Beira, vai ter a criação da Vila Bela de Santíssima Trindade, a capital do Mato Grosso, vai ter a própria criação do Mato Grosso no século XVIII. Então vai ter uma intensificação muito grande de colonização do Vale do Guaporé. A mão de obra dos cativos era indígena para o trabalho nas minas. A mão de obra preferidas eram dos bororos e dos parecis, porque eles diziam que eram dóceis e eram mais fácil a se adaptar a esse sistema mercantilista que eles traziam para cá. Os Mundurucus, que a gente estudou também na nossa aula, vai ser um grupo de guerreiros cujo expansionismo encontrou obstáculo na penetração dos portugueses da Amazônia. Então, os portugueses vão dar de cara com os Mundurucus, que vão ser guerreiros que vão resistir a essa ocupação. Abandonaram o território e recuaram para os rios Canamã, Cururu, tributário do rio Tapajós. A luta contra os europeus fez com que os Mundurucus obtivessem diversas epidemias ocasionadas em enorme mortandade. Então, os Mundurucus aí, eles vão ser bem resistentes a esse processo de colonização. Mas faça agora a atividade de vocês, produza a atividade de vocês, que eu já volto para fazer essa correção da atividade de vocês, tá bom? Até lá. Professor, está tão fácil a atividade. Eu sei que estava fácil. O professor Lourismar, quando ele fez essa atividade para vocês, fez só para a gente poder fazer a revisão de nossa aula. Fica fácil aí para vocês entenderem o contexto que se dá essas atividades. Então, fica mais tranquilo para vocês. Não
Foi elaborado de uma maneira, o professor Lorismar elaborou bem fácil para vocês essa atividade. Só para a gente tentar fazer uma revisão dessa aula. Vamos lá? Questão de número 1. Questão de número 1, ela fala o seguinte. Grupos indígenas migraram para a Amazônia, provocando guerras intertribais. Guerras intertribais pelo controle do território. Dentre os moradores antigos do Madeira, encontraram os Torá, os Mura, os Matanauí, que migravam do Peru fugindo do domínio. Quem era que dominava lá no Peru? Eram os portugueses, os holandeses, os franceses, os ingleses, os espanhóis. O processo de colonização da América, ele começou com portugueses e espanhóis. Franceses e holandeses tentaram invadir, ainda ficaram ali com as Guianas. As Guianas ali, se você observar, tem a Guiana francesa, tem o Suriname, que era holandês, tem a Guiana inglesa ali, que ainda ficaram com aquela faixa de terra lá. Mas a grande parte do processo da América foram os portugueses e espanhóis. E aqui na América do Sul, o Brasil basicamente não se separou, que era a América Portuguesa, mas a América Espanhola, ela toda se fragmentou. E ali aquela região do Peru era uma região dominada pelos espanhóis. E os espanhóis, eles tiveram, como eles também não vão utilizar a princípio a mão de obra escrava africana, eles vão utilizar a mão de obra indígena para a mita, para essas formas de dominação espanhola que eles fizeram lá. Os Torais, os Muras, Matarauí, eles viviam ali naquela região, então eles vão ser expulsos pelos espanhóis e eles vão começar a adentrar na Amazônia. Quando se chega na bacia amazônica, aqui no Rio Madeira, nós vamos encontrar esse indígena que está fugindo aqui do domínio espanhol e vem para cá atrás de um refúgio. Só que ele não contava que depois aparecem os portugueses e eles não vão se sentir mais protegidos como anteriormente. Volta aqui comigo. Aqui em Guajará-Mirim tem um povo Ari. O povo Ari, a Vilhaça, que ela estuda o povo Ari tem uma história muito interessante. Quem é ali de Guajará-Mirim teve muita história envolvida com o povo Ari, que habitavam aqui próximo de Guajará-Mirim. E habitavam também parte onde hoje é a Bolívia. Então eram povos que viviam entre o Brasil e onde hoje é a Bolívia. Para eles, como eu falei para vocês, o indígena não quer saber se a terra é brasileira, se a terra é espanhola. Mas esse povo que migrou, ele vem principalmente na tela para vocês. Agora, ele vem do território de domínio espanhol ali. Vamos lá para a segunda. Foi uma nação que se subdividia em vários grupos, dentre eles os Parititins, sendo perseguido pelos Mundurucus e expulso do seu território. Nós estamos falando de quem? Dos Bororo, os Cauaíbe, os Parecis, os Carintianos e os Tenharins. Volta lá na aula. Só é você reler a nossa aula lá, que traz sobre essa questão. Essa nação que se subdividia em vários grupos, inclusive os Uari, o Arião, o Arion, o Ariate, várias denominações dos Uari, eles vêm desse grupo. E foram perseguidos pelos Mundurucus. Nós estamos falando de quem? Por que eu falo do povo Ari? O povo Ari, ele, principalmente com a extração da borracha, no primeiro e no segundo ciclo da borracha, eles vão sofrer muito. No segundo ciclo da borracha, teve expedições de seringueiros para matar os Uaris. E eles faziam parte desse grupo indígena aí, desses povos. Nós estamos falando dos Cauaíbes. Os Cauaíbes ali, o professor Lorismar no vídeo fala dos Cauaíbes.
que viviam aqui na região do Madeira. E esse povo Cauaíba ele vai se dividir em vários grupos. Os Uraiuon, o Ariuau, são o Ariuati, que é os de fora ali. Então, eles têm essa formação ali e eles vão se enfrentar. Os Mundurucus eles vão fazer um enfrentamento muito grande com esses povos aí. Na tela para vocês, a resposta correta daí é a letra B. Foi a nação que se subdividiu em vários grupos, dentre eles os Parintitins, sendo perseguido pelos Mundurucus. Os Mundurucus vão perseguir muito os Cauaíbe. E eles vão se dividir em vários outros grupos que eu já falei para vocês, dei o exemplo do Izuari. A nação que mais ferozmente vai reagir ao avanço português na área do Madeira, compreendendo o rio Madeira, Negro, Solimões, Japurá, foi... Nós estamos falando dos Mura, Canoé, Urucuru, Urapá, ou Urupá, Apamas. Nós estamos falando de quem aí? A nação que mais ferozmente vai reagir ao avanço português na área do Madeira, compreendendo o rio Madeira, Negro, Solimões e Japurá. Pessoal, povo guerreiro, povo resistente. Eles vão ver a invasão portuguesa como uma grande afronta a seu território. Eles vão olhar aquilo dali e vão dizer, nós queremos ser escravizados? Nós queremos ser subjugados? Ou nós queremos resistir a essa invasão? Não vai ser fácil para os portugueses invadir essa terra. Não vai ser fácil para os portugueses conquistarem essa terra. Vão passar por resistência. Resistência feroz. Vão passar por um processo de não agressão, de não aceitar a agressão que é dada contra eles. Eles eram escravizados, eles eram levados como remeiros para remar as canoas. Eles eram colocados no trabalho pesado, porque o português ele vinha colonizar, mas o português não trabalhava. Era até uma desonra a mão de obra. Então, ele utilizava essa mão de obra escrava. Aqui na Amazônia, a mão de obra escrava indígena ela vai se perdurar por muito tempo. Mesmo a coroa portuguesa proibindo, ela não acaba a mão de obra escrava indígena. E aqui no Rio Madeira, que nós temos aqui, a princípio, lá no século XVI, XVII, nós temos aqui o Rio Madeira apenas como um processo de navegação, apenas como caminho. E caminho até de extração de drogas do sertão. Só que quando chega o século XVIII, vai se intensificar esse processo de colonização e navegação pelo Rio Madeira, porque lá no Vale do Guaporé vai ser descoberto o ouro, as lavras de ouro. Então, começa a extrair o ouro do Vale do Guaporé e o Rio Madeira passa a ser, então, principal foco de entreposto comercial. Até porque aqui nós fazemos fronteira com a Espanha, que depois se torna a Bolívia do outro lado do rio. E vai ser um entreposto comercial, vai ser tratado como entreposto comercial. E esse povo que está aqui à sua margem está resistindo. Nós estamos falando do povo Mura. O povo Mura, inclusive, tem a professora Márcia, historiadora também, que ela tenta fazer um processo de resistência aqui no Baixo Madeira, de reconhecimento do povo Mura. E se nós olharmos, qual é a terra dos Mura? A terra do Mura vai daqui até Manaus. Pertencia ao povo Mura. E eles tentam fazer esse resgate da cultura Mura e dizer que ali era a cultura Mura. Essa auto-reconhecimento como povo indígena Mura, dessa descendência Mura, faz com que esse povo tente resistir hoje dentro dessa sociedade. O povo Mura que foi dizimado dessas fronteiras. Poucos povos Mura viviam aí. Ali próximo de Humaitá tem ainda a descendência Mura, muito forte. Então, na tela para vocês, a resposta correta dessa daí é justamente a letra, a nação que mais ferozmente vai reagir ao avanço português da área do Madeira, compreendendo Rio Madeira, Rio Negro, Solimões do Japurá. Olha aí como ele vai daqui do Rio Madeira até para lá de Manaus. É o povo Mura.
Pessoal, a quarta é para vocês responderem aí. Daí eu vou... Quais foram os rios habitados pelos Mundurucus? Os Mundurucus. E aí? Quais foram os rios? Os Mundurucus, eles vão reagir bastante a esse processo de colonização. E eles vão ficar ali entre o rio Canumã, Caruru, que são tributários do rio Tapajós. Eles vão ficar ali naquela região, tentando resistir. Também a essa invasão portuguesa, porque os portugueses vão ocupar toda essa região, os Mundurucus eles vão se sentir acuados. Esses povos, eles foram povos que eles sofreram um processo de escravidão, de aculturação. Mas vamos na tela aí para a gente ver quais são esses rios que vão ocupar esses povos. Quais foram os rios habitados pelos Mundurucus? É justamente os rios que eu estava falando para vocês. O rio Canumã, o rio Caruru, que era tributário do rio Tapajós. Tributário do rio Tapajós. Vem aqui comigo para a gente bater um papo no final da nossa aula. Vocês fizeram atividade bem simples para vocês, apenas para fixar um pouco do conhecimento, para vocês fazerem uma releitura do slide. A atividade ela tem essa função. Você faz uma releitura do slide, vê o que ficou em dúvida, vê lembra o que o professor Beto falou com vocês aqui. Eu conversei com vocês sobre esse processo de colonização. Então, nós vimos na aula de hoje, nós vimos que já existiam povos aqui. Nós vimos que houve a migração de volta do litoral brasileiro, principalmente do povo tupi, que causa um conflito com os povos que aqui estavam. Nós vimos o processo de colonização do Vale do Guaporé e do Vale do Madeira, processo que trouxe dizimação a vários povos indígenas. Processo que foi cruel com esses povos indígenas. Processo que trouxe doença, trouxe guerra, trouxe escravidão. É por isso que nós dissemos que no processo de colonização portuguesa existiam cerca de 5 milhões a 10 milhões de indígenas no Brasil. Hoje a população está super reduzida. E eles tentam resistir até hoje sob sua cultura, sob sua língua, sob sua crença. Porque o homem branco ele vê toda essa cultura indígena como algo atrasado, como algo que não deve ser respeitada. E esse povo, ele milenarmente, ele traz consigo o seu sangue cultural, a sua dança, a sua comida, os seus cantos, o seu ritual, a sua pagelância. A transformação do índio no bicho, dentro da sua cultura, na onça, na anta. Agora, nós vimos a novela aí tentando retratar mais ou menos isso daí. Pois é. E essa cultura indígena que tem que ser preservada, tem que ser estudada, tem que ser reconhecida e preservada. Até uma próxima aula.